Está começando a TV Pinheiro. Fique agora com o jornal Stand Up News, produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. Olá, está no ar o Stand Up News. Acompanhe agora os destaques desta edição. Vitória feminina. Pela primeira vez a Arábia tem uma mulher em um cargo importante do governo. Recorde assustador. 97 baleias encalham na costa brasileira. Sonda bilionária criada pela NASA pode atingir o Sol. E na agenda cultural, dicas de lazer para os fãs de anime, samba e ciência. Tudo isso e muito mais aqui no Stand Up News. Os números de baleias encalhadas no Brasil assustam. Apenas este ano, as praias brasileiras já alcançaram um recorde de 97 encalhes. De acordo com as pesquisas do projeto Jubarte, são diversos os fatores que levam ao encalhe das baleias, como, por exemplo, causas naturais, colisões com navios e intoxicação causada pela ingestão de lixo. Outro fator é a diminuição do crio, que são pequenos crustáceos ingeridos pelas baleias. Os fenômenos climáticos afetam a oferta de crio e com menos alimentos elas chegam à costa brasileira desnutridas. A maioria dos encalhes envolve baleias mortas, porém, em alguns casos, elas chegam às praias ainda com vida. Nessa condição, o ideal é acionar imediatamente as instituições de resgate de baleias e golfinhos. Não empurrá-las de volta para a água, pois a baleia pode se debater e atingir pessoas, causando graves acidentes. Ainda de acordo com o projeto, elas são animais frágeis e, ao serem arrastadas ao mar, podem se machucar e causar lesões internas e nas nadadeiras. Para ajudar, é necessário manter a baleia molhada e coberta por toalhas para proteger do sol. Em situações como essa, o adequado a se fazer é enterrar a baleia na areia. Lorena Santos, para o Stand Up News. O projeto Baleia Jubarte pede para que as pessoas entrem em contato se encontrarem uma baleia encalhada viva ou morta. Em um desafio ambicioso, a NASA vai lançar uma sonda espacial que promete estudar o Sol. Nomeada de Parker Solar Probe, a sonda possui o tamanho de um carro pequeno e custou cerca de 5 bilhões de reais. Ela vai girar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol e deverá resistir a temperaturas acima de 1,3 mil graus Celsius. A sonda está programada para ser lançada no dia 18 de julho de 2018. Segundo a NASA, os principais objetivos deste feito são prever eventos climáticos especiais que podem prejudicar a Terra, desenvolver a ciência e conseguir mais conhecimentos sobre as características solares. João Vitor Ribeiro para o Stand Up News. Cientistas criam um novo método rápido, simples e barato para a identificação do Zika vírus. O teste detecta também os 4 sorotipos da dengue. O exame é feito em tiras de papel e parece com o de gravidez. Uma tira é negativo e 2 é positivo. O projeto reuniu mais de 50 cientistas, entre eles brasileiros, e os testes foram realizados na América Latina e na Índia. O Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, que também passa a dengue e a chikungunya. E os sintomas podem ser dor de cabeça, dores no corpo e manchas vermelhas pelo corpo. Em 2015, um surto atingiu o Brasil, especialmente no Nordeste. Mulheres grávidas que contraem o vírus podem correr o risco de ter bebês com microcefalia. Sou Diego Melo para o Stand Up News. Veja no próximo bloco, Jogos Universitários Brasileiros. Mulher conquista cargo importante do governo na Arábia Saudita. O Stand Up News volta já. Atletismo paradesportivo estreia nos Jogos Universitários Brasileiros deste ano. E as novidades não param por aí. Acompanhe. Desde 2016, os Jogos Universitários Brasileiros, também conhecido como JUBs, já incluem na programação competições paradesportivas. Mas apenas neste ano, o torneio, que é considerado um dos maiores da América Latina, anunciou a estreia do atletismo paradesportivo. O evento, que ocorrerá em Goiânia,
vai reunir 4.500 atletas universitários, técnicos, árbitros e organizadores entre os dias 18 a 29 de outubro. A competição ainda terá mais uma novidade, dessa vez no eGames, com a participação das equipes dos jogos eletrônicos League of Legends. Além das provas coletivas em duplas ou individuais, também vai ter disputa por medalhas no JUBIS Acadêmico, que avalia as melhores apresentações de trabalho por alunos de diversos cursos superiores. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. De acordo com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, o torneio deve movimentar cerca de 10,5 milhões de reais na economia do estado de Goiás. E agora a vitória das mulheres na Arábia Saudita. Além de receberem permissão para dirigir, pela primeira vez uma mulher foi nomeada para um cargo importante do governo. A nomeação aconteceu no dia 27 de setembro, logo após o fim de uma lei que proibia mulheres de dirigir. A saudita Iman Al-Ghamid foi eleita como vice-prefeita de Al-Kubar. Em comunicado, o Centro de Comunicação Internacional do Ministério da Cultura e Informação afirmou que essa nomeação faz parte de um plano para aumentar o número de mulheres em cargos de liderança de acordo com a Visão 2030, que é um projeto que visa reformas econômicas e sociais e elevará a participação de mulheres de 22% para 30% no mercado de trabalho. Para comemorar, inúmeras mulheres sauditas foram às ruas para dirigir, mas as licenças para que elas possam dirigir só vão começar a ser emitidas daqui a 9 meses. Edilson Barsoski, voltamos ao estúdio. Conhecer e conversar com profissionais consolidados no mercado de trabalho é uma forma de se preparar para o que está por vir. Os alunos da Faculdade de Jornalismo Pinheiro Guimarães tiveram a oportunidade de receber o jornalista Zeca Camargo. Vamos conferir? O auditório lotado já indicava que o bate-papo seria de casa. Agora estou na apresentação da De Casa já tem 2 anos, que é um programa de estúdio, é claro, um estúdio que é uma casa, na verdade, ao vivo. Programa ao vivo mais longo da televisão brasileira atualmente, que é bacana, tem 3 horas. O jornalista Zeca Camargo conversou com dezenas de alunos no auditório da Faculdade Pinheiro Guimarães. Olhos atentos e curiosidades infinitas. Uma verdadeira aula aberta. Com 30 anos de experiência no jornalismo, Zeca Camargo já foi apresentador do Fantástico, Video Show e atualmente apresenta o programa É de Casa nas manhãs de sábado, entre muitos outros trabalhos que o fazem referência no meio jornalístico. Durante o evento, Zeca Camargo compartilhou pautas marcantes de sua trajetória, tanto no jornalismo como no entretenimento. Falou das entrevistas que fez com Lady Gaga, Madonna e sobre a descoberta da doença do cantor Cazuza. Se é hoje complicado contar essa história, eu não vejo nenhuma celebridade que fala, olha, eu sou positivo. Não tem. E é difícil imaginar um contexto desse. Imagina em 1989, onde o estigma era muito maior. O jornalista ensinou que a busca de conhecimento não deve parar. Falou também sobre a importância das redes sociais na construção da notícia televisiva. Então vocês têm um poder agora que é uma geração que nunca teve isso. Eu morro de inveja de vocês. E de como ser jornalista nos dias de hoje. Ao fim da palestra, foi ovacionado pelos estudantes que lotaram o auditório da faculdade. Ao final do bate-papo, Zeca Camargo está aqui tirando selfies e muitas fotos com os estudantes de jornalismo, que participaram da palestra e tiraram todas as suas dúvidas e curiosidades. Agradeço imensamente a oportunidade que a faculdade nos proporcionou em ter uma pessoa, mestre, para falar do assunto e passar os ensinamentos. Foi de muita valia para todos os alunos aqui que nós recebemos, foi maravilhoso. Zeca Camargo, um dos maiores jornalistas do Brasil. Ele é muito simpático, muito humilde, não esperava isso tudo. E assim, espero que ele volte, para continuar o que ele começou aqui em relação à pauta e dê mais dicas pra gente. Zeca, como foi a experiência de palestrar para tantos estudantes de jornalismo? Olha, como era a minha expectativa, inclusive no começo, é muito mais de lá para cá do que daqui para lá. Eu acho que, claro, contei as histórias que marcaram, mas sobretudo eu fiquei interessadíssimo nas perguntas, o que vocês queriam saber, o que pode servir para vocês como instrumental para vocês, estudantes de jornalismo, reinventarem, repensarem e se recolocarem como figuras jornalísticas. Então, para mim, eu adorei,
adoraria que a gente tivesse mais tempo para falar, mas já é um convite para a gente voltar para cá, se for o caso, para continuar a discutir. Stand Up News recebe hoje o professor Gutenberg Barbosa, da Faculdade Pinheiro Guimarães, responsável por levar Zeca Camargo para o bate-papo com os alunos e por ser mediador da palestra, como vocês puderam ver. Seja muito bem-vindo, Gutenberg. Obrigado. Qual a importância dos alunos terem esse contato com os profissionais da área? Eu acho fundamental, porque por mais que eles tenham uma experiência em sala de aula, uma coisa é a sala de aula, outra coisa é a realidade. E esse aluno você vai ter contato com essa realidade por dois caminhos. Ou quando ele estagia, ou vai trabalhar no veículo, seja ele rádio, jornal, televisão, revista ou internet, ou quando a faculdade traz até eles um profissional que esteja trabalhando, e um profissional como o Zeca Camargo, que é uma referência nacional. Um cara que tem 30 anos de carreira, já passou por vários programas, já fez reportagens, enfim, já foi de tudo um pouco, né? Então você ter com esse profissional na sua frente, contando a história, mostrando que a vida de jornalista é fascinante, embora não seja fácil, é importante para esse aluno já ter uma ideia do que ele pode esperar do mercado de trabalho. E quais as diferenças do jornalismo na teoria para a prática? Você falou a minha palavra, né? A teoria é a verbalização, né? Aquilo que os livros ensinam, aquilo que o professor em sala de aula explica. Outra coisa é o dia a dia. O mundo maravilhoso do jornalismo na teoria, ele é fantástico, ele é perfeito. Na prática, você vai lembrar aquilo que o professor falou e vai tentar aplicar. Claro, não vai ser tão didático assim. Se eu passo diante de uma situação, o professor falou isso. Não, isso está dentro da sua mente. Então você vai lembrar imediatamente disso, né? Eu já tive alunos, por exemplo, eu dou uma disciplina chamada entrevista e reportagem entrevista, desculpa, e que alguns alunos falaram assim, não vejo muita importância nessa disciplina, não vejo como aplicá-la. Aí, até o belo dia desse aluno ir para o mercado de trabalho, ele lembrou de tudo aquilo que eu falava, como se comportar diante do entrevistado, como elaborar uma entrevista, e aí viu realmente que aquela teoria que eu dei lá atrás, que no primeiro momento ele achou não tão importante, viu quanto era importante no dia a dia dele profissional. A minha e outras disciplinas, com certeza. E como é a preparação dos alunos para o mercado de trabalho? Bom, aí eu não digo como é a preparação, é como cada um se prepara, entendeu? Existe uma velha frase, um conceito antigo, que diz que quem faz a faculdade é o aluno. E é verdade. Por melhor que seja a faculdade, a universidade, enfim, se o aluno não quiser nada, ele não vai conseguir nada. A não ser por uma questão de sorte, ele até consegue. Mas, se ele é dedicado, ele é esforçado, ele vai cada vez querer mais. O aluno que quer alguma coisa além da sala de aula, ele vai perturbar o professor no bom sentido, ele vai correr atrás dos estágios, ele vai estar atento que o professor pede, ele vem às palestras, né? Não é um aluno que se ausenta da palestra. Uma coisa é o aluno que se ausenta por um motivo pessoal, de doença e tal. Outra é aquele que vai para o bar beber, aquele que fica em casa vendo televisão. Esse aluno, eu só lamento por ele. Ele está perdendo uma grande chance de crescer profissionalmente com esse agente de mercado e principalmente, como eu vi no dia da palestra do Zeca, de alguns alunos e de alguns professores, fazer o seu network, que é importantíssimo na profissão da gente. A famosa rede. Eu te conheço fulano, Beltrano, e sempre acontece, em algum momento, de alguém precisar de alguém com as suas características. Aí, a Joyce. Indico a Joyce, por exemplo. E nós vimos na nossa pesquisa que você sempre é muito homenageado pelos seus alunos nas formaturas. Como é que você se sente com esse reconhecimento? Eu fico muito feliz porque, assim, eu sempre brinco, no bom sentido da palavra, que você receber esse tipo de homenagem, seja sendo paraninfo ou professor homenageado, é como se fosse ganhar um Oscar, né? Eu digo que o paraninfo é o ator principal e o professor homenageado é o ator coadjuvante, não desmerecendo, né? Mas é porque dentro de vários anos, vários professores que os alunos têm, né? Você ser lembrado para ser homenageado nesse dia, sendo paraninfo ou professor homenageado, é muito importante. É como se fosse o grande reconhecimento. Não só está no prêmio, é saber que anos depois você entra numa rede social e tem um aluno falando assim, Gutenberg, obrigado por aquilo que você me ensinou, legal, valeu, lembro. Sabe, esses pequenos detalhes. Ou você encontrar na rua, de repente, um aluno que já passou na faculdade por você e você encontra com ele na rua e ele fala com você como se fosse aquele garoto, aquela garota do primeiro, segundo período, e já é um profissional de mercado, um cara que está trabalhando. É muito gostoso, a gente se acha, fica meio cheinho. A cada sucesso de aluno, a gente sabe que fez parte daquela construção, eu e os outros professores, né, na parte profissional. Então é muito legal saber que você faz parte daquela história de vida, daquele sucesso, daquele profissional que está ali no mercado atuando e sendo referência, como a gente tem vários alunos aqui da Pinheiro Guimarães aí no mercado trabalhando. Muito obrigada, Gutenberg. Eu que agradeço, Joyce, pelo convite. E aí, Antônio, o que vai ter depois do intervalo?
No próximo bloco tem o Pode ou Não Pode, que esclarece dúvidas do seu dia a dia. O Cooking Up, com a receita de um delicioso brioche, e a agenda cultural. Não saiam daí! Você já deve ter se perguntado se é obrigado ou não a pagar os 10% do garçom cobrados por bares e restaurantes. O repórter Lucas Mendes esclarece essa dúvida. Você tem o costume de pagar a taxa de serviço adicional cobrada por bares e restaurantes para dar gorjeta ao garçom? Quando solicitado, a gente tem que pagar, né? Eu costumo pagar porque, na realidade, sou obrigado, né? Isso aí é óbvio, né? Você paga pela qualidade do atendimento. Normalmente, a qualidade é ruim e você é obrigado a pagar. Às vezes vai vir escritos 10%, às vezes não. Quando não, eu não pago não. Pago se o garçom for simpático, aí a gente paga. Eu acho que deveria ser opcional. Na verdade, não é obrigatório pagar a taxa de serviço adicional cobrada por bares e restaurantes. Popularmente conhecida como 10%, essa taxa de serviço adicional, como consta na lei sancionada por Michel Temer, agora é dividida entre empregador e empregado e sempre tem que constar na nota fiscal. Só que você não é obrigado a pagar. Por isso, se algum local te forçar a pagar essa taxa de serviço adicional, você tem o direito de levar a sua nota fiscal para o PROCON e denunciar o estabelecimento. Atente-se à sua conta e busque os seus direitos. Quem nunca pensou em aprender a preparar pães em casa? No Cooking Up desta semana, o nosso repórter gastronômico Ezequiel Batista ensina uma receita deliciosa do brioche alemão, ideal para sanduíches. Para esta receita, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 50 gramas de açúcar, 6 gemas, 250 ml de leite, 65 gramas de manteiga e 10 gramas de sal. Para começar, colocamos todos os ingredientes secos, exceto o sal, em um recipiente e misturamos com uma colher de pau. Acrescentamos 3 gemas e o leite até formar uma massa bem firme. Amassamos energicamente por 10 a 15 minutos com a palma da mão, utilizando todo o peso do corpo e rasgando a massa para desenvolver o glúten de forma adequada. Após conseguir a massa bem elástica, agregamos o sal e amassamos mais um pouco antes de incorporar a manteiga gelada em cubos. Uma vez a manteiga totalmente incorporada à massa, boleamos e deixamos descansar por 1 hora. Logo após o descanso, preaquecemos o forno a 180 graus. Dividimos a massa e boleamos. Colocamos numa assadeira e pincelamos com o restante das gemas. É opcional colocar algumas sementes como gergelim. Assamos a 180 graus e assim teremos nossos pãezinhos ideais para preparar mini sanduíches. Atenção, fãs do anime Pokémon! Tem filme chegando por aí. Vamos conferir isso e muito mais agora na nossa agenda cultural. E para os apaixonados por desenhos animados, 3 salas de cinema trazem a exibição do anime Pokémon, o filme Eu Escolho Você. O longa celebra a estreia de 20 anos do primeiro episódio do desenho no Japão. As exibições ocorrem nos dias 5 e 6 de novembro, às 9 da noite, nos cinemas do Carioca Shopping, Botafogo Praia Shopping e Downtown da Barra. O Café Épico, na Lapa, traz uma mostra inédita. Mulheres do Samba é uma exposição toda em grafite de cantoras como Dona Ivone Lara, Clara Nunes e Alcione. O público pode apreciar as ilustrações até o dia 23 de outubro, das 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada totalmente gratuita. O Museu do Amanhã traz mais uma exposição incrível. Mundos Invisíveis, mostra de arte científica brasileira, apresenta os mistérios do universo microscópico do corpo humano. Ao todo, são 24 obras que permitem ao público ver coisas que são impossíveis ao olho nu. Com ingressos no valor de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. Toda terça-feira a entrada é franca.
O Stand-Up News fica por aqui. Até a próxima! Cada vez mais, o mercado da beleza e da estética vem conquistando espaço e importância na vida dos brasileiros. No dia a dia, eu costumo acordar, limpar meu rosto com fluido de limpeza facial, protetor, que é o mais importante no dia a dia, e uma pasta no cabelo para deixar ele o dia inteiro do jeito que ele é. Uso maquiagem todos os dias, uso bastante protetor solar e antes de dormir sempre eu limpo a pele com demaquilante bifásico e faço a limpeza normal também da pele. Apesar da crise vigente no país, os empreendedores têm visto chance de crescimento e investido em outras áreas do ramo. É o caso de Rogéria, que é proprietária de um salão de beleza na zona sul do Rio e afirma não ter sentido os efeitos do atual cenário econômico do país. Eu prefiro não falar na crise, eu falo sim, que o nosso trabalho, graças a Deus, que a gente oferece é bem procurado e a procura pelos tratamentos estéticos continua bom. De acordo com o levantamento do Sebrae, entre 2010 e 2015, o número de clínicas de estética no Brasil teve crescimento de quase 570%, se tornando o terceiro maior mercado deste segmento no mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. É visível também o crescimento do público masculino adepto a esses procedimentos. Os homens estão mais vaidosos e viram clientes muito fiéis quando aprovam os resultados. O cabeleireiro Isaías conta que os homens têm buscado novos procedimentos diariamente. Tendo muita procura de sobrancelha, depilação, geralmente, mas 90% é barba mesmo, que é uma tendência nova no mercado, que não é tão nova assim, mas que está popularizando nesse momento. Nosso aumento de clientela masculina está bem grande. A TV Pinheiro fica por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!